de querubim ungido a príncipe das trevas. Ele possui muitos nomes, mas é mundialmente chamado de Lúcifer. O que muitos não sabem é que esse nunca foi o seu verdadeiro nome. Como Lúcifer era antes da queda? Qual o real motivo dele ser expulso do céu? E qual era o seu verdadeiro nome antes dele ser expulso e passar a ser chamado de Satanás? Meu nome é Ivaldo Azevedo e o tema do vídeo de hoje é a história não contada de Lúcifer. Como caíste dos céus, ó estrela da manhã, como foste cortado da terra, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exultarei o meu trono. Subirei sobre as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Que Satanás é um ser temível, que o seu principal propósito é trazer o mal à humanidade, todo mundo sabe. Mas o que as pessoas não sabem é que nem sempre foi assim. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Era coberto de toda a pedra preciosa: sardônia, topázio, diamante, esmeralda e ouro. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estava. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras em todos os teus caminhos, desde o dia em que foste criado. No início desse texto você pode perceber a beleza, o poder e a majestade que esse anjo possuía. O próprio Deus chega a dizer no verso 15 que Lúcifer era perfeito em todos os seus caminhos. Porém o Senhor continua dizendo: até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência, e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor. Quando o Senhor diz que na multiplicação do teu comércio o seu interior se corrompeu, o que ele está se referindo é que na troca de comunicação de Lúcifer com outros seres na eternidade ele se corrompeu. Ao que tudo indica, a teoria de que Lúcifer realmente tentou convencer outros anjos a se rebelar contra o Senhor é uma realidade. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que orem para ti. Lúcifer era o ser celestial mais honrado por Deus. Porém todo esse poder, essa honra, essa majestade e a formosura dada a ele por Deus subiu no seu coração, ao ponto de ele chegar no ápice de corrupção. Lúcifer não queria mais poder simplesmente, ele queria tomar o trono de Deus. O texto vai dizer que ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Mas da onde surgiu esse nome Lúcifer? E seria esse o seu verdadeiro nome? Quando o texto de Isaías capítulo 14 foi traduzido para Septuaginta em grego, usaram a palavra Heosforos, que significa portador do amanhecer. Da mesma forma, anos depois, a Vulgata traduz esse termo para o latim como Lúcifer. Então Lúcifer é resultado de duas traduções literárias até chegar ao latim. Mas na verdade esse não era o verdadeiro nome de Satanás antes da queda. O seu verdadeiro nome era Helel, Helel Ben-Sarrá, que significa brilhante, estrela da manhã, filho da alva. E é desse nome que deriva o termo Helene, de onde vem o nome Helena, que significa tocha, ou aquela que ilumina, a reluzente. E Helel, como um anjo, um querubim ungido, ele tinha uma missão. O significado da palavra anjo é mensageiro. E Helel, como filho do amanhecer ou portador do amanhecer, significa que Lúcifer era o anjo responsável por trazer o amanhecer. Lúcifer era responsável por trazer a luz à humanidade. E para quem acha que a queda de Satanás é só uma história para boi dormir, o próprio Jesus diz em Lucas capítulo 10, verso 18, que viu Satanás como um raio, como um relâmpago cair do céu. Então, após a sua expulsão, ele passou a ter muitos nomes. E aqui vão os principais deles. Satanás. No hebraico, Satanás significa adversário ou aquele que se opõe.
Antes da queda, Lúcifer era um anjo que resplandecia a luz, a glória de Deus. Após a queda, ele passa a ser um agente inimigo de Deus, que se opõe a todos os propósitos de Deus. Diabo. A palavra diabo significa caluniador, aquele que entra no meio, aquele que distorce a comunicação. Aquele que entra no meio significa que Satanás, ele tenta criar empecilhos, se colocar no meio do caminho para que nós não conseguimos nos aproximar de Deus. Beelzebul. No original, a palavra Beelzebul significa Senhor das Moscas. Isso significa que assim como as moscas se aproveitam das nossas feridas para aumentar o seu raio de atuação e se proliferarem, assim Satanás faz na nossa vida. Ele aproveita das nossas feridas, seja emocionais, seja espirituais, para aumentar o seu raio de atuação e muitas das vezes nos usar para causar mal a outras pessoas. Nesse mesmo texto de Mateus capítulo 12, os fariseus vão dizer que Beelzebul é o maioral dos demônios. E a palavra ali no original, Arcon, se refere a Satanás como ele fosse um príncipe, um governante ou um chefe, um líder. E é desse texto que os cristãos interpretam que Satanás comanda o mundo das trevas. Belial. A palavra Belial significa inútil, imprestável ou malvado. Isso significa que Satanás não tem nada a contribuir com o mundo ou com a sociedade. Esse termo quebra o paradigma de que para existir o bem é necessário existir o mal, para existir a luz é necessário existir a escuridão. Deus como luz, amor, justiça divina, bondade e liberdade não depende das trevas, não depende muito menos de Satanás para nada. Na verdade, as trevas é quem é totalmente dependente da luz, porque escuridão, trevas, nada mais é do que a ausência de luz. Em Apocalipse, Satanás também é chamado de destruidor, que em hebraico significa Abaddon e em grego é Apolion. Ele também é chamado de príncipe deste mundo. Esse título é atribuído a Satanás para mostrar a sua influência e o seu poder sobre as autoridades e o sistema que governa o nosso mundo. Príncipe das potestades do ar é um termo que revela que Satanás também exerce influência não somente sobre a terra ou sobre o governo do mundo, mas também no mundo espiritual. É bizarro saber que um dos seres mais honrados e que mais recebeu glória e poder de Deus se voltou totalmente ao Criador e à sua criação, fazendo de tudo para que nós sejamos condenados junto com ele. Mas graças a Jesus que se entregou na cruz do Calvário, hoje nós temos autoridade para pisar na cabeça da serpente, na cabeça de Satanás. E esse foi o vídeo de hoje, e se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal, sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.